integrações por partes. Supostamente, você já sabe fazer a integração por substituição, né? Que é aquele método mais simples, onde você tem que olhar para sua integral e pensar numa visão a médio prazo, assim. Se eu chamar isso aqui de U, eu vou Hum, conseguir substituir o dx por du também? Essa é a pergunta que a gente faz na integração por partes. Não, por substituição, desculpa. uhum. Aqui, mesmo, que já foi uma matéria que passou, né, pelo que eu entendi do que você me falou, né? Já teve Sim. prova disso, isso. Então, por exemplo, aqui também, essa aqui se resolve por substituição, né? A gente olha para essa parte aqui de baixo e pensa, poxa, se eu chamar isso aqui de u, a hora que eu derivar, eu vou conseguir substituir esse x e esse dx daqui, né? Então a integral, ela necessita dessa visão a médio prazo, assim. Você não vai começar uma integral na moda caralho, você vai fazer de pensando, né? Poxa, essa mudança que eu estou fazendo aqui vai conseguir me permitirá que eu altere o resto? Essa é a ideia. Agora, na integração por partes, que é o que você tem algumas dúvidas, isso aí é ao extremo. É isso aí ao extremo. Então, por isso que tem que estar bom na outra ali. Sacou? A outra, essa questão que você falou de U, DU, ela deu uma pincelada, mas eu também não entendi. Eu pedi para ela explicar, mas também não entendi direito. Será que você não está confundindo, cara? Porque, ó, na integração por partes também tem U e DU, só que vai ter o V e o Sim, DV também, né? sim. Mas a outra, você já tem problemas na outra. Então, Sim, então tá vai ter que bem, revisar a outra, não tem jeito. Porque tá cheio de falha. É, às vezes no meio da primeira ali, da integração por partes, vai precisar fazer substituições também. sim. Então, por exemplo, aqui tu tá me dizendo que se caísse uma integral como essa, você não conseguiria começar ela? Tu acha? Eu precisaria tentar. Bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa, e Tá. depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, beleza? Pode ser, pode ser. Então tá bom, bora lá. Então, essa integral aqui é uma das integrais iniciais, assim, do assunto de integração por substituição. Por quê? Porque a integração por substituição ela é parecida com a regra da cadeia, ela tem a mesma ideia da regra da cadeia. Tá. A regra da cadeia é, você olha para sua função e pensa, poxa, se não fosse tudo aquilo, se fosse só x dentro da raiz, por exemplo, aí você vai lá e faz substituições e consegue resolver pela regra da cadeia. Agora, a integração por substituição, mesma coisa. Eu olho para isso aqui e penso, poxa, eu não sei resolver essa integral, né? Elevado a um meio aqui, a gente sempre passa para potência fracionária, né? Eu não Sim. sei resolver essa integral. Mas se fosse apenas x, eu saberia. O que dá pau é esse um aqui, né? Se fosse só x, eu saberia. Então, o que eu vou fazer? Uma substituição. Eu vou falar que todo mundo que está ali dentro, eu vou substituir por u, beleza? Então, Tá. show. O u aqui. Resolve? Ainda não. Por quê? Porque tem que trocar todo mundo que tem x por algo que envolva u, incluindo o dx. É aí que está a importância do dx. Às vezes a gente acha ele meio inútil, né? Por que tem essa merda aqui na integral? Para essa parte do problema. Para quando Uhum. você for fazer uma substituição, você ter que trocar esse cara aqui também para a conta ficar certa. Como é que a gente vai fazer isso? Derivando esse cara que nós chamamos de u. Tá. A derivada a derivada do u é do dx, né? Então, deriva, né? Se fosse y, dy dx, e assim vai. Não é mesmo? Agora, quem é a derivada do outro lado ali? A derivada do 2x menos 1. A derivada é 2, não é mesmo? Então, vou fazer aqui, Sim. legal, derivei, beleza, e aí? Para que eu uso isso? Eu quero substituir o dx, aqui eu já substituí por u, agora eu vou substituir o dx. É... Bem, para isso eu vou agora isolar o dx então, né? Vamos lá. Dx igual a du dividido por 2. Beleza? Certo. Ah, show de bola. Agora vamos fazer essa substituição lá dentro da integral.
Ou seja, bora trocar aqui dentro da integral. U elevado a 1 meio du sobre 2. Sacou? Substitui o dx pelo cara que eu chamei de dx aqui. Pegou a ideia? Tá. Né? Ó, dx é isso. Aqui tem um dx. Troquei. Sim, Aqui eu também tinha trocado por u que tava ali dentro, né? sim. Agora show. Ainda não resolvemos nada. Tem que resolver. Passo 2 para fora. 1 meio de u elevado a 1 meio du. E agora tem que integrar. Isso aqui tu sabe integrar, né? É, Não, tu tem que saber integrar isso aqui, senão a aula nem começa. Essa aqui é a integral do x na n. É x na n mais sim, 1 sim, sobre sim, n sim, mais 1. sim, Então, sim. qual que foi a tua dúvida aqui para você não saber isso? Todos esses passos anteriores que você tinha feito, eu não lembrava da professora ter feito. Pelo Ô, menos louco. não tão bem definidinho, assim. Maravilha. Ó, agora só terminando aqui com a técnica que você sabe, que é a técnica do tombo invertido, né? Uhum, Que é a uhum. técnica da subida, vamos dizer Sim. assim. Vai ficar isso, daí vai ficar 1 meio, daí 1 meio mais 1 é tipo R$ 1 mais 50 centavos. Vai ficar 3, 3 meios. 3 meios, exatamente. Sim, O do, né? 3 meios sim. aqui, 3 3 meios meios sobre aqui. 3 meios, é. Bem, eu posso inverter altas coisas, daí vai ficar 1/3 aqui. Eu tenho que trocar de novo para quem ele era, que era x mais 1, lembra? Que é u, mas eu não posso ter u na minha resposta. Ah, Porque a minha sim. integral é uma integral de x, entende? 2x mais 1, no caso? Era 2x? Era 2x. Putz, 2x menos 1, né? é verdade, deixa eu pôr aqui então. 2. E daí aqui elevado a 3 meios, né? E É, finalmente o c. eu só queria pedir uma desculpa que eu acabei de sair do trabalho agora, estou no meu horário de almoço, então eu posso estar um pouco Não, lento você tá agora, acompanhando, velho, tá ótimo. tá? Ó, tu até me corrigiu, perfeito. Ó, recapitulando o que rolou. Nós temos aqui uma integral que a gente não sabe resolver, mas se fosse parecido, ou melhor, se fosse apenas u, nós saberíamos. Se fosse apenas x, se fosse raiz de x, né? A gente saberia tranquilamente. Então a ideia é, né? Primeiro, troquei aqui, porque no cálculo a gente só usa potências fracionárias, né? Tá, E agora fiz a substituição. Se esse cara fosse x, eu saberia. Eu não posso chamar de x, mas chamo de u. Beleza? tá, Chamei de u. Mas. Só que esse cara também tem que ser trocado por algo que dependa de u. Porque é um x, eu não posso integrar isso aqui com u aqui, x aqui, sacou? Então eu derivo para que apareça de alguma forma dx. E agora eu isolo esse dx. Passei multiplicando, 2 foi para o outro lado dividindo, matemática básica, né? então, eu acho que tem esse problema também, eu ainda não entendi por que que tem o dx no final. Integral vem esse dx aqui. E exatamente, Primeira coisa, você não precisa saber isso para resolver os problemas. tá, Segunda, precisa exatamente para isso que eu estou te ensinando aqui, que é quando você vai fazer substituição, você precisa controlar esse dx para que a substituição dê certo, faça uma conta certa, né? Perceba que se eu não simplesmente ignorasse o dx, eu não saberia que precisaria desse doisinho aqui, né? Que tá, surgiu devido à derivada, etc. Sacou? Então é para isso que serve o dx, para na hora da substituição você trocar ele por alguma coisa apropriada. Sacou? tá, Esse é o motivo prático aqui para nós resolvermos o problema, beleza? entendi, Só isso que tá tu precisa bom, saber. Então ok, você vai ter que sempre trocar o dx por algo que envolva du. Muito bem. Quando você for fazer substituições, né? Tá bom? Então o u foi trocado aqui e o melhor, aquela coisa que estava dentro do parênteses foi trocada aqui por u e o dx foi trocado aqui por isso, tudo bem? certo? Maravilha. Né? Lembrando que para obter essa expressão eu tive que derivar o u, né? Agora que eu derivei 2x menos 1 dá 2, derivadinha básica. Passei o Uhum, dx para o outro lado, passei o du dividindo, simplesmente isolei o dx, né? Isolei o sim, dx, ficou dx igual isso aqui, matematiquinha certo, básica. Feita a substituição, ficou isso. E isso aqui eu sei integrar, eu até vou passar o 2 para fora, né? Passa como uhum, uma fraçãozinha. Isso aqui a gente sabe integrar, é a regra do tombo invertida. sim, Entregamos aqui, entregamos a Deus, ficou desse jeito, ficou desse jeito. Beleza? Lembre-se que aqui, ó, tipo, aqui tá resolvido, né? Aqui uhum, eu apliquei a regra. Na verdade, aqui já, que eu já somei. Né? Mas no final, você sempre tem que passar para x, porque senão você não está integrando,
Você não está Sim, dando a resposta que a pessoa te pediu, né? Você queria a sim. resposta ali de uma conta de X, sacou? E não te esqueça Uhum. do Czinho. Beleza? Show de bola. Então agora eu vou propor uma parecida para ti. A integral que eu vou te pedir vai ser essa aqui, olha só, não vai ter nem raiz para facilitar a tua vida. Vai ser 3x mais 2 elevado a 18, beleza? Tá, Dx. Né, o aluno muito Zé Mané, o que, que ele faria? Pegaria esse cara aqui e multiplicaria por ele mesmo 18 vezes, né? O que é muito bizarro, sim, certo? Tá errado? Não, não tá errado. Dá para fazer, mas tu vai ficar a tua vida toda fazendo. sim. Então, a ideia aqui é fazer pela substituição. Claro que eu não vou te deixar na mão, né? Eu vou te enviar, mas eu não vou falar mais nada, beleza? Vou te Tá. enviar o que eu fiz aqui para que você use como exemplo. Se errar, não tem problema nenhum. Eu resolvo para você, tá bom? Eu só quero que você Sim, me envie como se você estivesse fazendo para uma prova, tá? tá bom. E para eu te dar dicas de como escrever na prova, etc. Beleza? Tá, ok. Show de bola. Então, vai lá, força, tá tudo no teu zap.
Tá, eu acho que eu terminei. Te mando foto no WhatsApp? Manda enviar, pode enviar fotinho. Deixa eu ver aqui. Essa Opa! questão, depois de ter feito, eu percebi que eu faço só que bem mais direto. Em vez de substituir por DU, eu simplesmente entendo. Eu não nomeio, né? Eu só pego a, o parênteses e entendo como uma coisa separada. E aí eu só olho para a potência. E aí eu faço, tá, vai ser esse parênteses elevado a 18 mais um sobre 18 mais um. E Hum, só deixo assim, entendeu? muito bem. Então me diz uma coisa. Já que você faz desse jeito, resolve essa aqui então. Vamos ver se tu vai conseguir resolver desse teu jeito. Pode tentar, já que teu jeito, tu falou que faz desse jeito, me parece ser muito mais rápido, né? Ah, Hum, já não vai dar, né? é verdade, faltou um terço. Se um terço ia surgir do nada. Não, a questão não é essa, a questão tá aqui, ó. Ah, sim, além das constantes que você perderia desse jeito que você falou, o maior problema tá aqui. X ao quadrado. Se você derivasse, né, do jeito que eu mostrei, você ia ver que a derivada ia sobrar um x, né? A derivada aqui fica 8x, certo? Certo. No teu caso lá só sobrou um número, que nem no meu primeiro caso. Sobrou só o número. Oh, caralho. Sobrou só o número 2, né? Sim, sim. Então, por isso que esse teu jeito tá totalmente errado, cara. Por isso que tu tava errando, tua professora nem reparou isso pra te dizer. Não, Entendi. não se faz desse teu jeito, porque às vezes aquele processo de derivação causa as constantes e causa esses x que faltam para resolver. Por exemplo, essa integral não tem como resolver por partes. Impossível. Quer dizer, desculpa, não tem como resolver por substituição simples. Impossível. Se a gente tentar resolver do mesmo jeito que a gente estava tentando resolver anterior, é impossível de resolver. Certo. Sacou? Isso. Ah, muito bem. Então, agora, como é que eu faço para resolver? Se eu tivesse esse x aqui, resolveria. Daí já seria possível. Ok? Porque daí, a hora que você deriva, veja só. U é o cara que tá ali dentro, beleza. Tá. Derivou. Vai sobrar quem? 8x. Só que dessa vez, ok, vou substituir aqui por U. Mas eu não vou ter só o dx fora para substituir. Eu tenho esse x também, ele de alguma forma vai ter que sumir, ok? Tá. Mas ele não sumiu no processo de eu chamar isso aqui de u, mas ele vai sumir no processo do du. Que se eu isolar, ou melhor, se eu isolar o x dx aqui, que é justamente o que sobrou, olha só o que aparece, du sobre 8. Beleza? 8x ou só 8? Só o x já tá aqui, velho. Eu deixei o x junto com o dx, certo? Mas não é o. Não, mano. Ó, esse dx foi pro outro lado multiplicando e o 8 foi pro outro lado dividindo, certo? Ah, tá, tá, tá. Entendi. Isso. Achei que tinha a ver com lá em cima, no, que, Como assim? Claro que tem a ver. que É a tá em mesma conta, preto. só que a gente fez aqui a substituição por esse tudo, né? Por tudo isso que sobrou, certo? Tá. Entendeu a ideia? Agora eu vou conseguir integrar ali por u elevado a 10 e todo esse cara que tá aqui, de acordo com a minha substituição, é du sobre 8. Então eu vou substituir por du sobre 8. E agora eu consigo resolver isso tranquilamente, né? Sobre 8 integral de u na 10 du. Pronto, acabou a conta. Hum, Agora é ah, só trocar por u. 8 vezes 11, 88, né? U é 4x ao quadrado mais 1, elevado a 11 mais c. Então, substituição é isso, cara. Você tem que estar atento ao que
Sobrou de X quando você chamou algo de U, ok? Sim, Muito bem. Então agora eu vou pôr um problema para você fazer que tem uma estrutura diferente, mas a lógica é a mesma. Algo você vai chamar de U para substituir. Depois também o DU, né? tá. Então a tua integral vai ser assim, olha só. 2x dividido por... Melhor, 3x dividido por x ao quadrado mais um. Beleza? Tá, Algo você vai chamar de U e o outro algo você vai ter que chamar de DU. Que nem esse aqui, ó. A estratégia é a mesma, sacou? Claro que aqui não tem fração, mas dá na mesma. É o mesmo processo, beleza? Eu vou salvar isso aqui para você e te enviar. Infelizmente, sem saber a integração por substituição, cara, não tem como a gente ir para a integração por partes, porque lá na integração por partes tu vai ter que fazer muitas substituições também. entendi. É impossível conseguir resolver aquilo sem saber bem essa. Então vai lá. Então, ó, numa prova, né, vai chegar um bicho desse, tu vai ter que ser criativo às vezes, né? O que que eu Sim, chamo de U? Se eu chamar determinada coisa de U, eu vou conseguir trocar o resto por DU? É isso que tu tem que pensar, beleza? tá.
Ok, terminei. Ah, massa. Se você conseguiu, foi top. Manda aí. Eu não sei se é a resposta certa. Eu acho que eu devia ter trocado. Em vez de eu ter chamado um de U, eu devia ter chamado o outro de U. Não, você chamou o cara certo, Ju. Foi? Foi. Daí você fez essa substituição, ficou desse jeito. Daí agora você tinha que integrar, só que a sua integral, essa parte aqui que era pra ser a parte fácil, você errou feio. Porque, Nossa, agora que eu vi. percebeu Putz, seu eu fiz erro? menos, era mais. Era mais, só que se você fizesse mais, dava zero. Porque nessa situação a gente não usa a substituição, a tombo invertido. A gente não usa o tombo invertido nessa situação quando é menos um, ok? Isso aí tá na tabela. Quando é x na menos um dx, e dá na mesma que isso aqui, a gente sabe que a resposta é É ln. ln de x. Sim, é. Putz. É isso aí. Beleza? Vamos ver outros casos aqui, mas legal, você fez o que eu te pedi. Aqui, por exemplo, né? Olha só. De novo, a gente tem que ser pragmático. Não faz sentido a gente chamar tudo isso aqui de U. Tudo. Porque se eu fosse derivar isso aí, daria ele mesmo, né? Ah, Agora, chamar só essa parte aqui de U já faz sentido. Porque a hora que eu derivar, eu sei que vai aparecer um x ao cubo, né? Que é o que eu preciso sim. substituir, certo? Legal. Agora, você agora há pouco falou assim para mim, eu acho que o outro poderia ter sido o U, Sim. mas não, cara, não. Sabe por quê? Porque a gente tem alguns limites. Por exemplo, digamos que você, porra, chama esse cara aqui de U. Como é que você vai trocar o cara aqui de baixo, entendeu? Você precisa sumir com ele, né? O principal é isso, na verdade. E outra, o DX ele tá sempre em cima. Então, por exemplo, num problema como o teu aqui, que obviamente o DX está em cima, e tu tem uma parte de cima e de baixo, né? De Hum, cima e de baixo, você obviamente vai ter que chamar esse cara de U. Porque se esse cara não for o U, o outro é o U. Mas como é que tu vai conseguir trocar o DX? Porque o DX vai aparecer junto com o cara aqui embaixo? Não tem como, né? Entende? entendi. O que eu quero dizer é o seguinte: você chama esse rosa de U para que o DX apareça em cima. Se você chamasse esse aqui de U, o DX ia aparecer embaixo. Entendi. Porque o que tu ia substituir é o cara de baixo, né? E o DX estaria lá. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, normalmente a estratégia é essa, né? É aquele cara que não tá ali junto com o DX, que é o que tu vai chamar de U. Beleza? Beleza. Entendi. Então, beleza. Ahn, show de bola. Agora, vamos dar mais uma olhada aqui nos outros probleminhas. Então, aqui é isso. Ó, eu acho que, como eu já expliquei o Basication para ti, eu vou fazer aqui no final dessa aula um probleminha de integração por partes e vou te deixar com uma tarefa, beleza? Tá bom. Tu pode me enviar eventualmente, mas assim, eu acho que seria interessante a gente fazer umas aulinhas aí semanais, hein, cara? Tem bastante coisa para revisar aí. A É, professora não parece ser das melhores. não. Deixa eu olhar esse problema e primeiro a gente tem que identificar que não dá para resolver por substituição, ok? Não dá. Tá. Não tem nada que tu chame de U que vai fazer todo o resto ser o DU. Por exemplo, se você chamar isso aqui de U, tu não vai conseguir trocar tudo isso aqui por DU. Vai ser cosseno. Então, nem resolve, não é mesmo? É a mesma coisa se Sim, chamar esse sim, aqui de sim. U. Vai resolver. Então, uma situação como essa, é apropriado utilizar a integração por partes. Muito bem. Então, vai ter um cara que vai ser o U e vai ter um cara que vai ser o DV. Quem vai ser o U e quem vai ser o DV, né? Essa é a pergunta. De modo geral, a gente usa um padrão que é o LIAT. Tá. Quanto mais. Claro, o que é o LIAT? São tipos de função: Uhum. função logarítmica, função inversa trigonométrica, função algébrica, que é x. Né? O que é a função logarítmica? LN, log. O que é a função Sim. inversa trigonométrica? Arco tangente, arco seno.
O que Tá. que é a função algébrica? É polinomios, x quadrado, x ao Sim, cubo, raiz de sim. x. T, trigonométrica, seno, cosseno, Uhum. e exponenciais. Tá, Quanto mais tiver à esquerda, mais provável de ser U. E quanto mais tiver à direita, mais provável de ser dv. tá. Muito bem. Então, por exemplo, aqui nós temos uma função algébrica e uma função trigonométrica. Uhum. Então, como a algébrica está à esquerda da trigonométrica, é mais provável que a algébrica seja o U. Então, Tá por isso bom. que o meu U vai ser o X. Sacou? Esse X aqui. Só me confirma uma coisa. As funções exponenciais são onde o x é o expoente. Isso. Tipo é na Tá, X, né? tá. Ok. Exato. Muito bem. Então, beleza. Uma vez que eu tenho o U, agora eu vou para o DU, que é derivar, basicamente, né? Então, DU vai dar dx. Ok? Tá. É Sim, sim. óbvio, né? Tipo, Sim. U é du dx, isso aqui dá 1, passa o dx multiplicando, né? Aquela velha história. Só Uhum. pulei um passo aqui. Muito bem. Agora vamos para a próxima, que é o que sobrou, é o seno de x dx. dv é o que sobrou. Esse é o dv, Sim. esse é o u. Então agora, né, como eu chamei isso de dv, ela é trigonométrica, então fez todo o sentido do mundo, o v vai ser a integral disso, você tem que saber de cabeça. Quem que é a integral de seno? É cosseno, né? Na verdade, menos cosseno, né? Sim. Muito bem. Perceba, né? Tem coisas que você vai ter que saber de cabeça e vai ter vezes que a função aqui não é tão simples, poderia ser seno de 2x, né? Tá. Se fosse seno de 2x, tu ia ter que fazer uma integração de substituição só nela, sacou? Tá. Tipo, se aqui fosse 2x, né? Porra, daí tu ia ter que fazer a integral do seno de 2x, que sai pela técnica da substituição, que a gente aprendeu na nossa aula hoje, beleza? Tá. Muito bem, claro, são exercícios que tu vai ter que ir fazendo aí para aprender. Sim. Agora, a regra é a seguinte, né? Se você tem uma integral que você consegue identificar que é um u dv, isso vai dar u v menos a integral de v du, ok? Tá. Agora, isso é uma fórmula, tem que decorar isso aqui. Para Sim. resolver a integração por partes é isso. Então, beleza. A gente identifica a nossa integral como essas partezinhas. Eu sei que eu posso reescrever dessa forma. Agora eu só preciso olhar aqui na minha tabelinha, né? Quem é quem? O U é Entendi. x, o v é menos o cosseno de x. Daqui vai ficar menos a integral do v. Quem é v? Menos o cosseno de x. Sempre cuidando com sinais, né? Uhum. Tô pondo no parênteses aqui para não comer bola. E o du, ah, porra, eu escrevi du, mas aqui era dx, né? O du é igual a dx, então eu vou colocar dx aqui, ok? Certo. Muito bem. Então, recapitulando, olhei para essa função, não dava para fazer por substituição simples. Sim. Então, eu vou tentar por partes. Então, esse cara aqui, como está mais à esquerda, é o U, e esse cara aqui, como está mais à direita, é o DV. Uhum. Então, agora eu encontro quem são os consequentes aqui. O DU é dx e o V é a integralzinha ali que vai dar menos cosseno. Certo. Agora eu pego essas peças, coloco no quebra-cabeça. E agora, vamos resolver. Vai ficar aqui menos x cosseno de x. Aqui vai ficar menos com menos dá mais. Mais cosseno de x dx. Ok? Pronto. Agora olha só. Essa integral você resolver. Né? Uhum. Então, de modo geral, a gente vai, com a integração por partes, simplificar e simplificando e diminuindo a nossa integração. Beleza? Tinha o Beleza. x, agora já não tem mais o x. Agora sai com a própria tabela de integrais, né? E pronto, acabou. Beleza? Então, resolvido a integral. Então, só precisa ter um pouco de visão a médio prazo. Assim, porra, se eu vou conseguir depois colocar tudo numa fórmula e resolver a integral que sobrar, esse é o segredo, né? Porque às vezes não. Às Entendi. vezes você vai ter que fazer o processo de integração por partes mais de uma vez. Imagina se aqui fosse x ao quadrado, né? Tá. Se fosse x ao quadrado, o teu du ia virar 2x dx. Então ia continuar aparecendo x aqui dentro. Daí tu ia ter que fazer a integração por partes de novo, sacou?
Mas Entendi. claro, para começar a treinar, a gente vai aos poucos, né? Vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Então, por isso eu vou colocar um probleminha para você fazer, beleza? Claro, não vai dar tempo de terminar, mas eu vou te Uhum. dar as ideias do que fazer. Vai ser Tá. x e na 2x. Ó, já coloquei um 2x aqui para complicar mesmo. Que é o seguinte, né? Você vai fazer a integração por partes, de novo, vai ser praticamente a mesma estratégia que o outro ali. O x vai ser o u, esse cara aqui todo vai ser o dv. Então você vai ter que integrar esse cara aqui todo, né? Essa partezinha Tá. verde aqui. Só Sim. que esse cara aqui todo tem um 2. Então você vai ter que fazer a integração simples, né? Sim. Quando você for Sim. fazer esse passo aqui, você vai ter que fazer pela integração simples. Pra chegar no V, Entendi. ok? Mas eu já vou te dar um spoiler. Isso aqui é até bom de tu decorar. Toda vez que você tem uma função especial, né, seno, cosseno, tangente, logaritmo, coisas assim, que tem um número multiplicando, a integral dessa função especial vai ser, de modo geral, a integral que você já sabe, dividido pelo número. Por exemplo, quem que é a integral do e na 2x? Eu esqueci do dx, ó, como eu sou vagabundo. Ó, quem que vai ser a integral do dx? Você sabe que a integral do e na x é ele mesmo, certo? Sim. É uma coisa que está lá na tabela. Então a gente copia ele mesmo, mas divide pelo número. Sacou? Sim. Certo. Então essa é uma forma decorada que eu recomendo, porque é muito chato, né, de fato, ficar fazendo integração por substituição nesse passinho aqui no meio da conta. É muito chato. Tem situações que saem muito rápido de cabeça, né? Então se fosse Sim. um seno de 2x, mesma coisa. Ficaria o 2 embaixo. E assim vai. Hum, Se fosse, por exemplo, aqui, né, que era seno de 2x, né? Digamos, se fosse seno de 2x. sim. Ficaria cosseno de 2x, o 2 embaixo. Ah, Beleza? tá. Essa Entendi. é a regra. É uma regra para facilitar a vida. Não gostou, não tá seguro na hora, faz a substituição. Não tem problema nenhum. Beleza? Entendi. Entendi. Show de bola. Então tá bom, velho. Acho que foi top. Muito top. Ah, eu Vou, gostei. que bom. Vou te enviar aqui o que a gente fez. Tá. E acho que você tá bem. Você conseguiu fazer as coisas que eu pedi. Melhor do que eu esperava. Uhum. Mas se quiser, é só me chamar, beleza? Beleza. Então tá bom. Qualquer coisa é só chamar. Já te mandei o arquivo e logo que as coisas estiverem prontas lá,